Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, não é isso? Senhores, nessa aula de hoje nós vamos dar início à introdução da ondulatória, onde nós estudaremos os principais fenômenos relacionados ao processo de formação das ondas, identificaremos os principais tipos de ondas e as características de cada uma delas, identificaremos também as partes que compõem uma onda, tá certo? Lembrando que nos estudos dos movimentos oscilatórios, né, todos eles são fundamentados aí em alguns dos maiores avanços que para a ciência, né, representaram como o processo de medição da precisão da aceleração da gravidade, né, a comprovação científica da rotação da Terra, além de inúmeros outros benefícios tecnológicos, como a invenção também dos primeiros relógios mecânicos. Então, a ondulatória ela está diretamente relacionada com todos esses processos aí, certo? Então, professor, o que é uma onda? Uma onda, senhores, nada mais é do que uma perturbação que se propaga em um determinado meio, tá certo? Determinando a transferência de energia sem transporte aí de matéria, né? Sem a ocorrência do transporte de matéria. Em relação à direção de propagação de energia nos meios materiais elásticos, as ondas podem ser classificadas em três tipos. Ondas unidimensionais são aquelas ondas que se propagam em um único sentido. Ondas bidimensionais são aquelas ondas que se propagam em dois sentidos. E as tridimensionais que se propagam aí em três sentidos diferentes, certo? Então, onda, o que é onda? Nada mais é do que uma perturbação. A perturbação que se propaga em um determinado meio aí, que ocorre sem a transferência de matéria. Quanto à natureza das ondas, as ondas podem ser classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A diferença entre elas, senhores, é simplesmente que as ondas mecânicas elas vão necessitar de um meio material para se propagarem. Ou seja, elas precisam de um meio físico. Sem a ocorrência de um meio físico, não há a propagação delas. E as ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que vão se propagar independente da existência de um meio material. Quer ver só um exemplo para você diferenciar? Onda mecânica. As ondas em uma corda. Quando você pega uma corda e sobe e desce essa corda, sobe e desce em um movimento constante, o que você observa? Você observa a formação de ondas naquela corda. A pergunta que eu te faço é: será que se não existisse a corda, existiriam aquelas ondas? Não existiriam. Por que não existiriam? Porque a onda de uma corda é um exemplo de onda mecânica. E as ondas mecânicas, para se propagarem, é necessário que exista um meio material, que no caso será a corda. Tá certo? O som é um exemplo de meio material. Aliás, é um exemplo de onda, né, que se necessita de um meio material para se propagar. Portanto, o som também é uma onda mecânica. As ondas na superfície de um lago, que são formadas quando você joga, por exemplo, um determinado objeto dentro desse lago, né? Que são aquelas pequenas ondulações que vão surgir no lago. Ali são exemplo de ondas mecânicas. E, no caso, o meio material lá é a água. Sem a existência da água, não existiriam aquelas ondas. Então, ali são exemplos, todos esses são exemplos de ondas mecânicas. Já as ondas eletromagnéticas, como eu falei, são aquelas que são originadas por cargas elétricas oscilantes. Elas propagam-se no vácuo, ou seja, elas não necessitam de um meio material. Um exemplo, a luz, as ondas de rádio, as micro-ondas de raio-x, o próprio raio-x, os raios gama, todos esses são exemplos de ondas eletromagnéticas. Elas não necessitam obrigatoriamente de um meio material para que ocorra a sua propagação. Tipos de onda. As ondas podem ser transversais, longitudinais ou mistas. Ondas transversais, pessoal, são aquelas ondas em que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. As ondas longitudinais são aquelas em que a direção de propagação coincide com a direção de vibração. As ondas transversais, elas se propagam em um sentido e a vibração se propaga em outro. Geralmente as ondas se propagam em sentido horizontal e a vibração em sentido vertical, ou seja, a sua perpendicular. As ondas longitudinais são aquelas em que a vibração e a direção de propagação são as mesmas, ou seja, elas se propagam na horizontal e também vibram na horizontal.
E as ondas mistas são aquelas em que as partículas no meio vibram transversal e longitudinalmente ao mesmo tempo, ou seja, na vertical e na horizontal ao mesmo tempo, certo? Por isso elas são chamadas ondas mistas. Componentes de uma onda. Quais são as partes que compõem uma onda? As ondas, pessoal, são compostas pelo comprimento. O que é o comprimento de onda? É o início do local da propagação até o seu final. Amplitude. A amplitude está diretamente relacionada à elevação das cristas durante uma propagação. Os vales, que são essas partes mais baixas da onda, certo? Essas aí são as principais partes que constituem uma onda. Comprimento de onda. O comprimento de onda, ele é denominado o comprimento da onda e é expresso pela letra grega lambda, que é como se fosse esse Yzinho aí de cabeça para baixo. A distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Então, o que é um comprimento de uma onda? É nada mais, nada menos do que a distância entre duas cristas, que são esses pontos mais altos da onda, ou simplesmente a distância entre dois vales consecutivos em uma onda. Nós determinamos o seu comprimento, certo? Então, distância entre duas cristas ou distância entre dois vales consecutivos determina o comprimento de uma onda, que é representado pela letra lambda. Para o estudo das ondas bidimensionais e tridimensionais, são necessários os seguintes conceitos: frente de onda, que é a fronteira da região ainda não atingida pela onda com a região já atingida. O raio da onda, que é possível definir esse raio com a linha que parte da fonte e é perpendicular aí à frente da onda, indicando a direção e o sentido de propagação, certo? A gente chama de raio da onda. Então, o raio da onda nada mais é do que a fonte perpendicular à frente da onda e que indica, né, a direção e o sentido da propagação. Chama aí de raio. Princípio de Huygens estabelece que o movimento ondulatório progressivo, cada ponto de uma frente de uma onda se comporta como centro emissor de novas ondas com igual período. Tá certo? O período é o quanto uma onda demorou para se propagar. Propagação e impulsos em meios unidimensionais, ou seja, em um único sentido. Considere uma corda homogênea, um pedaço de corda, seção transversal constante, de massa m e comprimento L. Chama-se densidade linear a massa, de massa, a grandeza, e é dada por sobre m, a densidade linear da massa,